bem, você pode se sentar. Nós estamos começando hoje esta série, já com vistas ao Natal, a preparar o nosso coração. Já estamos chegando na época do Natal. Passa rápido demais o tempo, né? E a intenção é falar de um tema que tem muito a ver com a questão do Natal. A série chama-se Deus em Missão. E nós vamos ver diversas passagens bíblicas, eu e Paulo vamos aqui expor diversas passagens a respeito do Deus que vem em nossa direção. E é nesse sentido, então, que ela se aproxima muito do tema do Natal. E hoje nós vamos começar falando a respeito da procura de Deus por Adão. Abra sua Bíblia, então, em Gênesis 3, versos 8 a 10, nós vamos ler apenas esses 3 versículos. Eles vão servir de base para a nossa instrução nesta noite. Gênesis 3, versos 8 a 10. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Pai bendito, é um texto trágico que nos fala, Senhor, acerca da primeira desobediência, da queda do homem em pecado, dos efeitos do pecado sobre Adão e sobre todos os seus descendentes. Nós nos entristecemos ao ler essas palavras porque percebemos nele, Senhor, que as coisas já não mais seriam como inicialmente criadas. Mas, Senhor, também é um texto maravilhoso de misericórdia e graça, porque nos fala da tua iniciativa em nos buscar. Pai querido, que pelo teu Espírito, Senhor, essas palavras sejam gravadas, ó Deus, nos nossos corações. E nós, Senhor, possamos nos aproximar com confiança de Ti, sabendo que Tu te aproximas em nós por meio de Cristo. Que o Teu Espírito, Senhor, nos mova a isso. Prepara o coração, Senhor, dos meus irmãos, assim como o Senhor trabalhou no meu coração também ao longo dessa semana. Ó Deus, nesse texto, que seja um momento que nos aproxime mais e mais de Ti, ó Pai. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus vê, Deus ouve, Deus sabe. Deus conhece cada um dos seus pensamentos, aquilo que vai pela tua cabeça agora, nesse momento, aquilo que vai pelo teu coração, cada intenção, cada motivação do coração. Deus está atento a cada uma das suas palavras. Nós nos preocupamos muito com algo hoje em dia chamado de privacidade, não é mesmo? Nós instalamos firewalls, nós instalamos VPNs nos nossos equipamentos eletrônicos, os nossos aplicativos, o aplicativo que você tem no seu celular agora, eles estão exigindo cada vez senhas mais complexas, 2 letras, 3 letras, caractere especial, caractere maiúsculo, números, e você tem uma dificuldade difícil até de lembrar de tanta coisa. Biometria, verificações em 2 etapas. Mas quem vai poder se esconder da face de Deus? Quem se esconde da face de Deus? E quando Ele pedir contas da sua vida, onde é que você vai se esconder? A só consciência de quem eu sou, de quem você é, de quem nós somos e de quem Deus é, deveria abalar o mais profundo das nossas entranhas. Da mesma maneira como essa consciência fez tremer o povo de Israel aos pés do Sinai, enquanto o Senhor estava entregando as tábuas da lei a Moisés. A mesma consciência que fez o profeta Isaías ficar petrificado diante da majestade do Senhor no ano da morte do rei Uzias. A mesma consciência que lançou Pedro aos pés do Senhor Jesus após a pesca maravilhosa. Meus amados irmãos, estar diante da presença do Senhor não pode nos provocar senão um grito de terror que sai do mais fundo da alma. Ai de mim, afasta-te de mim, pois eu sou um
pecador. Viva a sua vida como você quiser, você tem liberdade disso. Viva a sua vida da maneira como você quiser, deixe-se guiar por toda sorte de pensamentos que parecem fazer sentido, divirta-se, distraia-se das dores desse mundo pelas ilusões que o prazer traz, mas saiba, ou lembre-se, de que um dia você vai estar nu, diante do reto juiz, o reto juiz que não se corrompe, diante de quem não existem justificativas, o reto juiz diante de quem não existem atenuantes para o pecado. Tal é a história que nós temos diante de nós hoje. Adão e Eva, você conhece bem a história, agem para com o Senhor com profunda ingratidão. Eles preferem virar as costas a Deus, eles preferem a tentativa idólatra de serem como deuses. Eles tentam ser mais do que eles são para se tornar, na verdade, menos do que eles deveriam ser. Porque os olhos se abrem sim. A serpente não mentiu a eles, os olhos deles se abriram. Mas não para que eles se vejam como deuses, mas que eles descubram que, na verdade, eles são pó da terra. Toda a tragédia humana se inicia em um simples ato de desobediência. Um simples ato de escolha voluntária do homem de rebelar-se contra um Deus que é amoroso e bom. E Deus, que é um Deus perfeito, um Deus que é justo, um Deus que é santo, um Deus que é fiel a tudo aquilo que Ele diz, não pode senão dar ao homem a retribuição de cada um dos seus atos. O salário do pecado é a morte, e é morte em todas as suas dimensões. O homem morre fisicamente. O seu corpo se torna sujeito à degradação. O homem morre psicologicamente, porque ele já não pensa como e no que deveria. O homem morre para o seu semelhante em forma de toda inimizade, em forma de ódio. O homem morre para a criação e ele se torna vítima do trabalho penoso e da catástrofe. O homem morre no seu relacionamento com Deus, ele se torna inimigo de Deus, ele se torna sujeito à punição eterna. A alma que pecar, esta morrerá, diz o Senhor. Não se iluda com o doce canto da modernidade, a ilusão de que o inferno é aqui, de que você vai entrar no céu nem que seja por debaixo da porta, ou então de que fogo e ranger de dentes são apenas um símbolo. Querido, não haverá segunda chance. Não existe algo como o purgatório. Não existe algo como a reencarnação. Aos homens é dado morrer uma só vez e depois o juízo. E sabendo disso, mesmo que apenas intuitivamente, o ser humano treme. O indígena, o trovão, ele ecoa na floresta, e o indígena sacrifica, porque ele acha que o seu Deus, ele sabe que o seu Deus está irado. O agricultor semeia. Um ritual é feito para atrair a amizade dos deuses. Todo relacionamento com o Senhor passa a ser baseado não em amor, como antes da queda, mas passa a ser baseado no terror. Todo o sistema religioso humano é baseado em terror, culpa, punição, satisfação, exceto um. Louvado seja Deus. A Escritura não é um livreto. A Bíblia não é um livreto de 10 páginas. Leva tempo lê-la. É um livro longo. Não se esgota em Gênesis 3. Gênesis 3 é ruptura, Gênesis 3 é queda, mas Gênesis 3 também é redenção. Porque daí, de Gênesis 3 até Apocalipse 22, o último capítulo das Escrituras, nós temos a história de um Deus que busca o homem pecador, que redime o pecador por graça. O pecado não tem a última palavra. A serpente não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. Deus tem a última palavra. E esse é o meu ponto central nessa noite. Deus busca o pecador, o chamado à graça e à reconciliação. Deus busca o pecador, o chamado à graça e à reconciliação. Sobre como o pecado nos separa e nos afasta do Senhor,
e como Deus nos resgata. Qual é o resultado do pecado? Por que Deus nos chama quando nós nos afastamos? Como nós respondemos à voz do Deus que chama? Primeiro, vamos falar da tragédia do pecado, Vinícius. Vamos falar da tragédia do pecado. Qual é o resultado do pecado? Qual o resultado do pecado? Duas convicções alcançam Adão e Eva quando eles pecam. Duas convicções. Deus é alguém a ser temido. E nós não podemos nos ocultar dele. Deus é alguém a ser temido. E nós não podemos nos ocultar dele. O relacionamento original de amizade, em que o homem ele desfrutava da companhia divina, se foi porque o pecado causa separação entre nós e o nosso Deus. Deus é santo, e Ele não pode, se não condenar o teu pecado ao tormento aqui e por toda a eternidade. Deus não pode perdoar o teu pecado por si mesmo. Deus não pode simplesmente relevar a tua ofensa. É inútil você tentar racionalizar quanto a isso. O pecado não é apenas, como muitos defendem, uma ideia cultural ultrapassada. Pecar não é apenas uma falha moral, mas é uma quebra de relacionamento com Deus, em que nós afirmamos com as nossas ações que nós não precisamos dele. Isso é pecado. Nem tampouco objetar que um Deus de amor não condenaria pessoas ao inferno. Meus amados, justiça e amor se equilibram perfeitamente em Deus. Justiça e amor. Mesmo que intuitivamente nós sabemos disso, ou você nunca questionou diante da maldade humana, de atos de maldade humana, onde está Deus que não julga? Você nunca perguntou isso? Porque você sabe que justiça e amor se equilibram em Deus. Diga isso a si mesmo quando você quebrar a sua lei. Onde está Deus que não me julga? Também não adianta você justificar o seu pecado com as falhas alheias. Não adianta você medir a sua santidade em comparação com o outro. No livro de Ezequiel, nós lemos no capítulo 18, eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do Pai, também a pessoa do Filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Não adianta você jogar o seu pecado nas costas do outro. Assim diz o Senhor. Eu quero dizer com isso que o pecado é uma realidade inescapável que causa separação entre nós e o nosso Deus. Nós não apenas nos sentimos separados de Deus, nós efetivamente estamos separados de Deus por natureza. O resultado dessa separação é a dor existencial, essa dor existencial que o homem tenta fugir com todos os subterfúgios. Mas como o nosso texto nos mostra, é inútil nós tentarmos nos esconder de Deus. É inútil você tentar se esconder do Senhor. Nós bem que tentamos. Mas essa história nos mostra que o ser humano, com todos os seus pecados, com toda a sua incongruência, com toda a sua tentativa tola de ocultar o seu coração, ocultar o seu pecado, ele está nu diante do Senhor. Você olha para esse texto e você vê, o homem está nu diante do Senhor. Amados, febre não é a causa de um problema. A fé é apenas um sintoma. Se a infecção não for tratada, nós podemos até baixar a temperatura, mas a febre vai continuar ali. O que eu quero dizer com isso? Você pode usar da psicologia para tratar os nós e os traumas do seu passado. Você pode usar a espiritualidade de uma conexão direta com o divino, numa experiência transcendental. Você pode usar da caridade como alívio de consciência num sistema de créditos e débitos diante de Deus. Você pode tentar todas essas coisas. Tudo isso vai baixar a febre de uma consciência que nos acusa constantemente diante do Senhor, mas a infecção da alienação, da separação de Deus, vai continuar onde ela sempre esteve. Vai continuar provocando sintomas mais diversos na sua psicologia, nos seus relacionamentos, na sua espiritualidade. No Salmo 62, nós lemos assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa.
Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Dele vem a minha salvação. Não existe outra cura possível para o seu pecado que não esteja nas mãos do Senhor. Refletindo esse conceito, Agostinho, de Hipona, escreveu aquela que talvez seja a expressão mais conhecida das suas confissões. Fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansa em ti. A realidade para a qual o texto aponta é que o resultado do pecado é a alienação entre o homem e Deus. Nós estamos separados do Senhor por conta dos nossos pecados. E toda tentativa de justificar, de esconder, de minimizar o pecado é inútil diante do Deus Santo. Como nós vimos aqui nesse texto, Adão e Eva tentaram se esconder, mas Deus, com a sua pergunta, onde você está? Expõe essa situação de afastamento. Essa pergunta é um convite à realidade. Não existe como fugir de Deus. Não existe como fugir de Deus. Como é que você tem procurado se esconder de Deus? Toda tentativa humana é inútil se ela não vier em nosso resgate. Por que é que Deus nos chama quando nós nos afastamos? Por que é que Deus nos chama quando nós nos afastamos? O texto prossegue para nos mostrar que o Senhor não se mostra impassível diante do pecado do homem. Moisés, que é o autor de Gênesis, nos mostra aqui duas evidências de que o Senhor vem em busca do homem perdido. A primeira delas está no verso 8 do nosso texto, quando se diz que Deus andava pelo jardim. Deus andava pelo jardim. Esse andar não é algo como você ir de um ponto a outro, mas o de andar em redor, como quem está procurando algo. Será que isso lembra você de algum outro texto? Veja lá em Lucas 15, verso 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? Nessa parábola de Jesus aqui, Deus é a mulher. Eu e você somos a dracma perdida. Ele conta essa parábola da ovelha perdida, do filho pródigo e da dracma para mostrar que o Senhor vem em busca do que se perdeu. Essa busca do Senhor é uma busca ativa, é uma busca incansável, uma busca que produz grande alegria no reencontro. Mas eu disse que há duas evidências nesse texto de que o Senhor vem em busca do homem perdido. A segunda evidência é do verso 9. Deus chama Adão. Deus anda pelo jardim em procura de Adão. Deus chama Adão. O verbo aqui chamar implica no desejo de estabelecer contato. Não é simplesmente gritar Adão, mas é o desejo do Senhor de estabelecer um contato com Adão. É a iniciativa de Deus em transpor o abismo que o pecado causou. O Senhor não está resistente, meus irmãos. Os seus ouvidos não estão fechados. Se no santuário do Senhor há um véu, se o propiciatório da arca é coberto com sangue, se a fumaça do incenso enche o lugar santo, é para a proteção do homem. É para que o homem não seja consumido pela glória da santidade de Deus. Se o coração do homem se enche de terror em pensar em se apresentar diante de Deus, isso não é do Senhor, isso é algo causado pelo pecado. Amados, a glória do Senhor é algo a ser desfrutado. É algo que o Senhor, é algo em que o homem encontre o seu deleite, a sua alegria mais profundos. E Deus deseja que você experimente isso, que nós experimentemos isso, porque afinal de contas, experimentar o deleite da glória do Senhor é porque nós fomos criados. É para o que eu e você existimos. O Senhor continua a vir na direção do homem. Ele deixou na criação o seu testemunho de qualquer um de nós com um mínimo de razoabilidade pode compreender, como diz o apóstolo Paulo lá na sua carta aos Romanos, que o Senhor existe. Da criação nós percebemos, qualquer pessoa percebe que o Senhor existe
e quais são os seus atributos. Daí porque eu e você nos maravilhamos com a criação, desde as maiores galáxias do universo, a perfeita ordem das partículas subatômicas, nós nos surpreendemos o tempo todo com a criação. Por quê? Porque Deus deixou as suas marcas ali. Daí porque nós conhecemos coisas como justiça, bondade, beleza. Mas porque essa revelação natural é insuficiente para nós conhecermos quem nós somos, quem Deus é, o que Ele requer de nós e como nós podemos nos relacionar com Ele, Deus nos deu a sua palavra. A sua lei perfeita revela a nossa indignidade, revela a nossa necessidade de redenção. A palavra do Evangelho, de que Deus veio ao mundo salvar pecadores, nos revela que Ele nos ama e Ele nos mostra a extensão desse amor por Jesus Cristo. Na sua palavra nós o vemos vindo na nossa direção, no Sinai, em um arbusto que não se consumia. Ele vem a nós quando o santuário é erguido e Ele habita entre o povo em coluna de nuvem. Ele, o Senhor, vem ao povo quando o seu povo o deixa e depois se arrepende em Juízes. Ele vem a nós quando Salomão ergue o templo, onde a glória que os céus e os céus dos céus não podem conter se dispõe a habitar no meio do povo. Deus vem em direção a nós. Ele vem a nós na voz dos profetas para que o seu povo não fique sem direção, para que o seu povo não fique sem correção. Mas todas essas coisas, ainda que sejam cheias da glória de Deus, não são senão uma sombra passageira da realidade maior para a qual elas apontavam. O Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo, anunciado pelos profetas, cantado pelos salmistas, esperado por aqueles que andavam em trevas. Deus vem a nós, em nossa direção, por meio de Jesus. Ele de quem os apóstolos disseram ser a exata expressão do ser de Deus. Ele que de si mesmo testifica, quem vê a mim vê o Pai. Ele que recebeu a adoração a qual os anjos recusaram receber. Muitos teólogos afirmam, meus irmãos, que nesse texto que nós estamos vendo aqui, o Senhor vem a Adão numa teofania, numa expressão visível do seu ser. Se é assim, Deus se torna visível a Adão na forma de um homem que anda pelo jardim em busca de Adão e que o chama com voz de homem. Se é assim, não é demais pensar que a voz que chama por Adão seja a mesma voz que chama por mim e por você. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. A voz de Cristo é a voz que chama Adão, a voz de Cristo é a voz que chama a mim e a você hoje. Seus pecados estão sobrecarregando o seu coração? Os seus pecados, os seus, estão sobrecarregando o seu coração? Você é alguém que teme o juízo de Deus? A disciplina do Senhor tem esmagado os seus ossos? Não existe mais vitalidade, alegria no Senhor? O relacionamento com Deus se esfriou? Ouça a voz daquele que chama. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão. Essa é a voz que chama a mim e a você. Por que é que Deus nos chama quando nós nos afastamos? Porque nós não iríamos a Ele. Nós nos ocultamos, nós nos escondemos na nossa rebeldia, na nossa vergonha, na nossa culpa. Então Ele vem a nós, um Deus à procura do que se perdeu. O bom pastor que percorre os montes e desertos de uma vida estéril até encontrar a ovelha perdida. O pai que espera à beira do caminho pelo filho que volta ao longe. Volte para casa, filho. Volte para casa, filha. Teu pai te espera.
Ele não negou a você o que ele tinha de mais precioso, o seu Filho Jesus Cristo, para que ele pudesse vir em tua direção. Vá a ele agora. Vá a ele agora. Volte-se para ele como se ele se voltou para você numa manjedoura em Belém. Mas essa, como dissemos, não costuma ser a nossa resposta natural. Otávio, como é que nós respondemos à voz de Deus que nos chama? Como respondemos à voz de Deus que nos chama? O chamado de Deus é um chamado para nós confrontarmos a nossa própria situação. Onde você está é a pergunta do verso 9. Ora, nós aprendemos desde criancinhas que Deus está em todos os lugares, que Ele sabe todas as coisas, de que não existe um lugar que nós possamos nos ocultar dEle, não é verdade? Desde criancinha, todo mundo sabe disto. Deste modo, essa pergunta do verso 9 parece algo razoável. Onde está você? A resposta não exige muito esforço. Entretanto, nós continuamos a agir como tolos. Nós continuamos a agir como tolos. Deus manifesta a sua presença em todo o tempo, como nós vimos na criação, na sua palavra, no testemunho da consciência, na presença do Espírito, mas o homem continuamente insiste em tentar se ocultar de Deus, como Adão, como Jonas fugindo da missão que o Senhor lhe dera, como Elias fugindo para o deserto e pedindo a morte, como Judas tomado pelo remorso, pendurado numa forca e depois partido ao meio, como os ricos e poderosos desse mundo que se ocultam da glória do Senhor sob as rochas e pedem aos montes que os defendam da ira do Cordeiro que vem para julgar o mundo. Nós continuamos a fazer a mesma coisa. Porque a pergunta do verso 9, meus irmãos, então, porque ocultar-se, esconder-se, não é a resposta. Deus chama Adão à confissão, a admitir o que fez sem reservas, sem culpar ninguém, sem justificativas. Apenas um filho que confessa ao pai ter falhado. Eu só posso imaginar, meus irmãos, o que teria acontecido se Adão tivesse feito isso. Mas nós sabemos, a história foi por um lado diferente. Mas o mesmo não precisa acontecer comigo e com você hoje. Hoje. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas também um homem de muitas falhas. E esse é um testemunho precioso de que a Bíblia é verdadeira, algo que nos leva a confiar na verdade dela, porque a Bíblia ela não esconde a falha dos seus heróis. De todas as faltas de Davi, a mais notória foi o seu pecado com Batseba. Ele assassina um dos seus homens mais leais para ocultar o adultério que ele cometera com a esposa desse, e que resultou numa gravidez inesperada. Matou o homem, casou-se com a esposa, problema resolvido aos olhos dos homens. Mas havia alguém de quem nada Davi podia ocultar. Davi, onde você está? Nós poderíamos resumir a confrontação do profeta Natã ao rei com essas palavras, com a mesma pergunta feita a Adão. Davi não procura o Senhor, mas o Senhor procura Davi e o faz expor as suas falhas. Quando o Senhor confronta Davi por meio do profeta Natã, ele se esconde? Ele tenta se esconder como Adão fez? A resposta é o Salmo 51. Se você quiser, abra aí sua Bíblia, acompanhe a leitura comigo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe.
Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Essa é a resposta de Davi diante da confrontação do profeta Natã. Qual foi a resposta de Deus? Salmo 32, verso 5. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Este mesmo chamado, meus irmãos, à confissão, ao reconhecimento do pecado, ao arrependimento, está contido na declaração que Jesus faz acerca da sua missão, lá no Evangelho de Lucas. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Você é um pecador? Seu pecado te assedia? A culpa enche o teu coração? Vergonha? Jesus veio até você, porque Ele veio chamar pecadores como eu ao arrependimento. Como é então que nós respondemos à voz do Deus que chama? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A resposta certa ao chamado de Deus, do Deus que vem e nos chama, é a confissão, é o arrependimento, é a disposição em abandonar o pecado e tomar providências concretas para isto, porque de boas intenções também o inferno está cheio. Qual é a sua resposta hoje? Esconder-se? Você vai continuar a justificar as suas faltas acusando outras pessoas? Acusando as circunstâncias? Da mesma maneira como Adão fez? Deus busca o pecador. Deus busca o pecador. Qual é o resultado do pecado? Alienação, separação de Deus, culpa, medo, vergonha. Por que é que Deus nos chama? Porque nós não iríamos a Ele. Então Ele vem a nós. Como nós respondemos à voz de Deus que nos chama? Com arrependimento, com confissão. Você deve temer a Deus? Sem dúvida. Sem dúvida que você deve temer a Deus. Considere muito bem contra quem é a sua desobediência. Homens podem relevar a injustiça, homens podem ser corrompidos a isso, mas o Senhor é sempre justo. O pecado pode ser oculto aos olhos de todos, mas todos nós estamos nus diante do Senhor. Nós tratamos a maioria dos pecados particulares que nós cometemos como coisas menores ou sem importância, mas mesmo esses pequenos pecados que nós cometemos todos os dias, nos condenam à culpa, ao medo nessa vida e à separação eterna de Deus. Se você deseja usufruir do prazer do pecado, esteja pronto a sofrer também as consequências. Você é livre para usufruir dos prazeres do pecado, se assim você quiser, mas esteja pronto a sofrer as consequências das suas falhas.
Tema o Senhor. Tema o Senhor porque Ele é majestoso em glória. Nosso Deus é um fogo consumidor. Nosso Deus é terrível em ira. Mas o temor é a mesma coisa que medo? Não julgue o Senhor a partir da sua visão pequena. Adão não conseguiu ver além do terror da presença do Senhor. Não compreendeu que o Senhor também é misericordioso. Tampouco deixe-se levar pela religião natural que se baseia no medo e na separação. O Evangelho, meus irmãos, e apenas o Evangelho nos fala de um Deus que se aproxima. Eu sei que a graça, o conceito de graça é alguma coisa chocante, mas é o que a Bíblia revela. Apoie-se naquilo que a Escritura ensina acerca do caráter de Deus. Apoie-se naquilo que a Escritura ensina a respeito da maneira como Ele se relaciona conosco, com proximidade, na pessoa de Jesus Cristo. Apoie-se naquilo que a Escritura diz. Meus amados, Deus vem em busca do pecador perdido e Cristo é a manifestação mais perfeita dessa graça que nos busca. Entretanto, a maior parte das pessoas não quer vir a Ele para ser perdoado. Este não precisa ser o seu caso. Não importa o que você fez. Não importa como foi a sua vida até agora. O tratamento correto para o pecado não é a fuga, mas é a confissão. Não é a confissão a homens. Embora algumas vezes a confissão possa ser necessária, mas a confissão ao Senhor. O Senhor se aproxima de nós com misericórdia. Então é melhor nós irmos a Ele com o coração contrito, sem subterfúgios, sem justificativas, e confessarmos as nossas ofensas a Ele, ao Senhor, que é rico em perdoar. Isso inclui inclusive você, viu? Isso inclui você, que já é um crente no Senhor Jesus. Alguém que lida ainda com culpa, com vergonha persistentes. Meus amados, mesmo os crentes podem sentir culpa e vergonha pelos seus pecados e se distanciarem de Deus em vez de se voltarem para Ele. Muitas vezes nós deixamos o nosso medo de julgamento nos afastar da comunhão. Se você é alguém que sente estar se afastando de Deus, lembre-se de que Deus toma a iniciativa em nos buscar. Não fuja da presença de Deus. Não foge mais da presença do Senhor. Aproxime-se em arrependimento e fé. Igreja do Senhor Jesus, Congregação Presbiteriana Antioquia, nós também precisamos tomar esse texto como um incentivo à nossa missão. Nós somos chamados a sermos a voz de Deus que chama pecadores ao arrependimento. Deus chama pecadores através de mim, Deus chama pecadores através de você. Assim como Deus procurou Adão e Eva, Ele nos chama para nós levarmos essa mensagem de resgate aos outros. Nós podemos facilmente nos distrair com as nossas rotinas, mas nós temos a missão de compartilhar a graça com aqueles que estão se escondendo de Deus. E existe muita gente ao seu redor que está se escondendo de Deus. Pense em uma pessoa que pode estar afastada de Deus por causa de culpa, por causa de vergonha, com medo de Deus. Comprometa-se a orar, a estender a mão para ela essa semana, a dizer que Deus a está chamando a um relacionamento pessoal com Ele. Esse é o momento, antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor, para que você ouça a voz que te chama. É o momento. Paulo nos chama a nos examinarmos a nós mesmos antes de tomarmos do sacramento da ceia, para que nós não a tomemos indignamente, para que nós não nos tornemos réus do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Esse é o momento para você fazer isso. Responda à voz daquele que te chama da maneira correta, sem nada ocultar, confiante de que em Cristo há perdão para os seus pecados. Eu vou orar por você, eu vou orar por nós, eu vou orar por mim, para que nós ouçamos a voz daquele que nos chama e nos voltemos em confissão e arrependimento e fé. Mas eu gostaria que nesse momento,
antes de eu fazer isso, você fechasse os seus olhos. Porque eu creio, em nome de Jesus, que essa mensagem não foi pregada em vão. Eu creio que existam pessoas aqui que precisam restabelecer o relacionamento com Deus, que precisam livrar-se da culpa, precisam se livrar da vergonha, que precisam voltar a experimentar uma intimidade mais próxima com o Senhor, que foi esfriada por causa do pecado, pela ilusão do pecado. Feche os seus olhos, clame ao Senhor, ouça a voz daquele que te chama hoje. Onde é que você está? Onde está você? Não se oculte mais. Responda com confissão e arrependimento, enquanto nós preparamos a ceia do Senhor.